Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que esse estudo do livro O Grande Conflito esteja sendo uma bênção na sua vida, né? E agora que nós chegamos aí nos últimos capítulos, né, desse grande estudo aí do livro O Grande Conflito, nós temos um convidado mais que especial. É o pastor Gilberto. Ele é um pastor aí que vem apresentando aí vários temas aí no YouTube, né? Eu acompanho ele muito. É um pastor que fez parte da minha trajetória aí também de conhecer a palavra de Deus, né? Quando eu morava lá na Austrália, acompanhava muito dos seus vídeos, então eu agradeço, pastor, pelo seu trabalho, que Deus continue lhe usando. E nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso estudo no dia de hoje. Então, convido você novamente, né, a não somente assistir esse vídeo, né? Eu quero que você leia esse livro, O Grande Conflito. Ele é um livro aí que mudou a minha cosmovisão, né? Mudou a maneira que eu enxergo o mundo. E creio que é muito importante que você leia mesmo, né? Porque nós temos esse grande projeto aí na Igreja Adventista no ano que vem, da entrega desses livros, né? No Impacto Esperança. E nós precisamos que a nossa igreja, antes de sair para entregar esses livros, que ela leia esse livro, né? Também antes de entregar. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Gilberto. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite. E conta um pouco para nós da sua trajetória, como foi a sua trajetória cristã até aqui, pastor. Bem-vindo. Oi, tudo bom, meu amigo Guilherme? Primeiramente, eu fiquei muito feliz de saber da influência que as lives que fizemos, eu, o pastor Michelson, o Eleazar, o Domini, o Sérgio Monteiro, durante o período de pandemia, não é? E eu fiquei muito feliz de saber que essas lives te ajudaram muito a compreender assuntos importantes. Fiquei muito feliz. Quanto à minha trajetória, eu, bom, a princípio, eu sou nascido no estado do Paraná. De nascimento, eu sou paranaense, coração mineiro, porque vivi praticamente boa parte da minha vida no sul de Minas Gerais, ali no estado de São Paulo também, São Paulo, na capital ali, a região também de Campinas, Cosmópolis, morei por ali também. E sou filho de baiana e hoje moro no estado do Ceará e casado com uma pernambucana. Então deu para perceber que eu sou bem brasileiro, né? Patriota, né? É, Eu sou adventista do sétimo dia desde 1997, mas um pouco antes eu já frequentava a igreja, já fazia estudos bíblicos. Eu tenho lembrança que antes mesmo de eu me batizar, eu já dava estudos bíblicos, muitos estudos bíblicos. Pessoas vieram para a igreja através desse trabalho que, compelido pelo Espírito Santo, eu realizei ali no início, mesmo antes de ser batizado. Sempre fui muito apaixonado pela mensagem bíblica, pelas profecias apocalípticas, as profecias de Daniel. Sempre gostei demais, sempre fui muito apaixonado e fiz muitos evangelismos, semanas de oração no passado, falando sobre esses temas tão apaixonantes. Eu fui para o seminário no ano de 2002, no NASP, mas não pude permanecer porque minha mãe estava muito doente, eu precisava retornar para ajudar a cuidar dela, e retornei. Mas depois eu voltei para o colégio, para o seminário, no ano de 2009. Me formei em 2012 e já faz 10 anos que estou trabalhando como pastor aqui no estado do Ceará. Trabalhei em 3 distritos e hoje eu atuo no departamento de mordomia cristã, que é Fidelidade Cristã, a Família, Saúde e Ministério das Possibilidades. E hoje a gente faz um trabalho, a minha frente de trabalho no departamento, especialmente de mordomia, é a, 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 a ideia de reavivamento espiritual. Então, eu falo muito sobre profecias e reavivamento espiritual aqui em todo o estado do Ceará. Então, o meu trabalho, de forma bem resumida, basicamente é isto.
Muito bem, pastor. Muito obrigado aí pelas informações. Que Deus continue lhe usando, né? E foi muito bom o senhor ter falado aí um pouco do seu patriotismo, né? Eu também sou bem patriota aí, sou de São Paulo. Hoje moro aqui no Rio Grande do Sul e esse projeto faz parte, então, da Igreja Boa Vista do Guilherme. Vou compartilhar a tela aí para que todos possam ver. Essa é a nossa amada igreja, da qual eu sou membro hoje. É a igreja que me recebeu aqui há pouco mais de 7 meses e nós já começamos aí com esse projeto de estudo do livro Grande Conflito, né? Para que ano que vem, né, quando sairmos para entregar esse livro, sabermos o que estamos entregando, né? Então, é uma benção essa igreja aqui, é uma igreja que comemora aí mais de 130 anos aqui da chegada dos pioneiros, né? Então, é uma bênção fazer parte dessa comunidade e eles que apoiam esse projeto também, né? Não poderia deixar de falar. Igreja é muito bonita, viu? Eu gosto de casas assim de madeira. E quando eu vi a foto assim, fiquei bem atraído e encantado, porque eu gosto, inclusive eu pretendo, se um dia Deus me ajudar, quero poder construir uma casinha pequena e de madeira, se possível. A minha casa aqui, que eu estou gravando, é de madeira também. É Uma comum casinha. no sul do Brasil, né? Casa de madeira. É bem comum. Agora tá saindo um pouco de moda, né? Mas a minha casinha aqui eu gosto bastante. Todo mundo conhece aqui na região que é a cabana, né? Todo mundo fala, ah, é lá a cabana? Eu sei onde é a sua casa. Mas muito bem, pastor. Agradeço novamente aí a disponibilidade e acredito que podemos começar com uma oração. O senhor pode orar por nós, por gentileza? Sim, sim, vamos orar então. Bom Pai, obrigado por tua bondade, por tua misericórdia e por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa conduzir esse estudo e nos ajudar a entender, compreender bem para que a gente cresça, para que a nossa esperança aumente, para que as nossas convicções e certezas se aguçem. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração, derrama teu Santo Espírito sobre nós. É o que pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos estudar hoje os capítulos 40 e 41. Nós estamos chegando aí no final desse nosso estudo, né? Passaram aí diversos pastores aí nos guiando, e agora nós estamos chegando aí nos momentos finais aí, né? Desse estudo, né? E você que acompanhou até aqui, muito obrigado, né? Muito obrigado por fazer parte aí desse projeto, por você estar acompanhando e que você compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem chegue também, que você leia esse livro, compartilhe esse livro com mais pessoas, para que a mensagem seja difundida o quanto antes, né, por todo mundo. Então, hoje o pastor irá nos guiar no capítulo 40 e 41, pastor Gilberto, e na semana que vem, nós estaremos lançando aí a gravação dos capítulos 39 e 42 com o pastor Michelson Borges. Então vai ser uma dobradinha aí entre o pastor Gilberto e o pastor Michelson Borges aí para encerrarmos esse estudo. Então, pastor, eu deixo a palavra com o senhor para nos guiar nesse estudo do capítulo 40 e 41. Ok. Bom, o capítulo 40 do livro Grande Conflito fala sobre o livramento dos justos, e o capítulo 41 fala sobre a terra sendo desolada. Será desolada a terra. Eu vou começar então com o capítulo 40, obviamente, para seguir a sequência. E o capítulo 40, ele é também uma sequência lógica do capítulo 39 que o pastor Michelson Borges apresenta. O capítulo 39 fala do tempo de angústia que se aproxima. O tempo de angústia que começa mais especialmente ali com o período da lei dominical, especialmente quando a porta da graça se fecha ali, a gente vê a intensificação da chamada angústia de Jacó. É nesse contexto de grande angústia, que é a angústia de Jacó, como descreve, por exemplo, capítulo 12 de Daniel. Observe, capítulo 12 de Daniel, verso 1,
capítulo 12 do livro de Daniel, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Quem é Miguel? Jesus é Miguel. O defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse tempo de angústia, qual nunca houve, já começa sendo esclarecido pelo pastor Michelson Borges, no capítulo 39, e o capítulo 40 é ainda o resquício, a finalização desse tempo de angústia, porém, retratando o livramento do povo de Deus. O livramento do povo de Deus. Por isso, o capítulo 12, verso 1, fala do tempo de angústia, mas também retrata o livramento. Qual a finalidade? De Miguel vir, se levantar, o texto diz, para defender os filhos do teu povo. Então, aqui retrata o livramento. O capítulo 40 fala justamente desse período, desse momento que, dentro do contexto da grande angústia, da angústia de Jacó, então Jesus agora se levanta num momento específico nesse tempo de angústia para livrar o seu povo dessa intensa e última perseguição. Quando é que começa o tempo de angústia? Mais especificamente, os estudiosos colocam isso a partir do fechamento da Porta da Graça, mas ele já começa ali com a lei dominical, mas se intensifica com o fechamento da Porta da Graça, no período do fechamento da Porta da Graça, e se estende até mais ou menos por volta da quinta praga. Por que por volta da quinta praga? Porque é a partir ali, por volta da quinta praga, que começam a surgir os sinais do livramento, que é o contexto de Daniel, capítulo 12, verso 1. Se levantará Miguel. Ainda não é a segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo é Jesus vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele vem com Miguel. Com que objetivo? Com o objetivo de livrar o seu povo, interromper a perseguição e dar livramento ao seu povo. Alguns sinais acontecem nesse período, especialmente a partir da quinta praga. Mas antes de entrar especificamente, eu gostaria só de dizer que o povo de Deus vai estar em circunstâncias bem delicadas por conta da intensidade da perseguição. Ellen White chega a mencionar, por exemplo, que o povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupo de homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, se estão preparando para a obra de morte. Aí ela vai dizer que é justamente nesse momento de maior intensidade da perseguição, no apogeu da crise de perseguição, é nessa hora, então, que Deus se intervém. Ela diz, então na hora de maior aperto que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. E o texto utilizado para essa circunstância é Isaías capítulo 30, verso 29 e 30, que diz assim, um cântico haverá entre vós, como na noite que se celebra uma festa. Alegria de coração, como daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedras, e saraiva. Então, aqui se inicia, portanto, o livramento do Senhor. No capítulo 12 de Daniel, verso 2, apresenta algo que vai acontecer nesse período. Além desse fenômeno, do capítulo 12, verso 2, tem o fenômeno de Salmos 50, verso 1 a 6. Porque nessa circunstância, com a quinta praga, há uma intensificação das trevas sobre a terra. O sol não dará seu brilho, consequentemente a lua e as estrelas também não brilharão. Os ímpios vão observar este fenômeno e vão perceber que algo estranho está acontecendo, algo que está fora do contexto do natural. A quinta praga é densas trevas, escuridão sobre o trono da besta. O trono da besta se estende de uma a outra extremidade da terra, porque é o seu campo de atuação, é o seu campo de jurisdição. Por isso, a terra toda está em densas trevas, entra em densas trevas, e isso já é suficiente para
já impedir a execução do povo de Deus, impedir que a perseguição dê prosseguimento. O que acontece, então, quando a quinta praga ela é lançada sobre a terra? Essa escuridão acontece sobre a terra. Alguns fenômenos que retratam o livramento de Deus ocorrem. O primeiro deles que eu quero descrever é justamente o que ela apresenta aqui no capítulo 40. No meio das trevas, da escuridão, os 10 mandamentos são abertos no céu pela mão de um anjo, de um ser angelical. E os 10 mandamentos vão poder ser lidos de maneira minuciosa, nítida. Todos vão poder contemplar e todos vão poder ler com nitidez. E o quarto mandamento brilhando mais que os outros. Os ímpios olham aquela cena com espanto. E ao observarem aquela cena com espanto, eles percebem que estavam perseguindo quem sustentava a verdade. Depois, ao fim do capítulo, vai até descrever que eles agora se revoltam contra os seus ensinadores. E agora a peleja, a guerra é entre os liderados contra seus líderes, que os afastaram da verdade. Claro, não significa que eles foram apenas meramente enganados pelos outros, mas foram enganados pela sua própria consciência, pela sua própria aptidão de rejeição à verdade. Mas voltando aqui, os 10 mandamentos aparecem no céu. E eles vão poder ser lidos, cada um deles, minuciosamente, por todos que estão sobre a terra, sobre a face da terra. O céu vai se enrolar como um pergaminho e todos vão poder contemplar a cena. Em Salmo capítulo 50, descreve essa cena. Eu até, Guilherme, quando uma vez eu fiz justamente esse tema num movimento que tivemos aqui, aí eu peguei e falei assim, os 10 mandamentos apareceram no céu, e Jesus anunciar o dia e a hora da sua volta, está na Bíblia? Aí o pessoal disse, está na Bíblia. Aí um rapaz na frente disse, está, pastor, está. Falou com convicção. Aí ele falou com tanta convicção que eu falei assim, então onde está na Bíblia? Ele disse assim, está na Bíblia, pastor, e vou aprender agora. Ele disse, eu vou aprender agora. Foi esperto, né? Eu perguntei, está na Bíblia o que eu acabei de dizer? Está. E o cara com muita convicção, está na Bíblia, pastor. Eu perguntei, onde está? Ele, vou aprender agora. E aí aprendeu naquele momento, porque é o que eu vou ensinar para vocês agora também. Em Salmo 50, verso 1 a 6, descreve esta cena. Livro de Salmo, capítulo 50, verso 1 a 6. Assim como Isaías, capítulo 30, o capítulo 50 diz assim, fala o poderoso, o Senhor Deus. Essa expressão, fala o poderoso, o Senhor Deus, ela entra em consonância com Isaías capítulo 30, versos 29 e 30, quando diz assim, e o Senhor fará vir a glória da sua voz. O Senhor fará ouvir a glória de sua voz. E aqui no capítulo 50, verso 1 diz, fala o poderoso, o Senhor Deus. Aqui é referência a Jesus anunciando o dia e a hora da sua vinda. Para os ímpios será como o estrondo de um trovão, como descreve o capítulo 40. Mas para os justos será o anúncio do dia e a hora da volta de Cristo. Aí o verso 50, ainda o capítulo 50, verso 1, diz assim, e chama a terra desde o levante até o poente, ou seja, do oriente até o ocidente. Desde Sião, verso 2, excelência de formosura, resplandece Deus, porque é a vinda de Cristo, é o anúncio da vinda de Jesus. E o verso 3 afirma, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, retratando a sua vinda, e se não guarda silêncio, significa que não será secreto. Perante ele arde um fogo devorador, porque é a sua glória que começa a entrar sobre a terra. E faz referência a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Isso me faz lembrar de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que diz que todas as tribos da terra se lamentarão. O lamento de sua perdição. A dor que, segundo Ellen White, será a dor mais hostil que um ser humano pode sentir. Que dor?
a dor da certeza de estar perdido para sempre. O verso 4, intima os céus lá em cima. Haverá uma intimação vinda dos céus e para julgar o seu povo, como descreve Salmo 96, verso 11 a 13. Aí o verso 5 diz, congregai os meus santos. Claro, por quê? Porque é o livramento do Senhor. Quem? Quem? Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Aí o verso 6, os céus anunciam a sua justiça. E o que é essa justiça? Que os céus vão dar anúncio, vão anunciar, vão clamar. Como descreve Salmo 119, verso 142, verso 144, verso 152, verso 172, essa justiça que o céu vai anunciar é a justiça dos testemunhos, é a justiça dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Então, os mandamentos vão aparecer no céu, como descreve Salmo 50, e a voz de Cristo poderá ser ouvida. Para os ímpios será apenas como o estrondo de um trovão, mas para os justos será o dia, o anúncio do dia e a hora da volta de Cristo. O verso 2 descreve uma cena bem interessante e que muitos ainda não conhecem. Nós costumamos falar da primeira ressurreição e da segunda ressurreição, mas você sabia que existe uma terceira ressurreição? Está no verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja que aqui não é nem a primeira e nem a segunda. Por quê? Porque aqui ocorre uma ressurreição simultânea, ao mesmo tempo, de justos e de ímpios. Observe novamente. Muitos dos que dormem no pó da terra, muitos. Quer dizer que não serão todos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o horror e a vergonha eternos. Então, é um grupo seleto. Não é nem a primeira e nem a segunda ressurreição. É chamado aqui de ressurreição parcial ou especial. Porque são muitos. Se são muitos, quer dizer que não serão? Não serão todos, nem dentre justos, nem dentre ímpios. Bom, vem a pergunta, quem são esses? E em que momento eles ressuscitam? Eles ressuscitam um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo, justamente no período após a quinta praga, quando começa a ocorrer os fenômenos do livramento. E esse aqui é um dos sinais do livramento, que acontece após a quinta praga. E quem são essas pessoas aqui que ressuscitam? Tanto de justos quanto de ímpios. Eu vou falar primeiro dos ímpios. Em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, o verso 64, Mateus capítulo 26, verso 64, falando sobre os ímpios que ressuscitarão ali, naquela ressurreição especial parcial, diz assim, Mateus 26, verso 64, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre o quê? Sobre as nuvens do céu. Quem são esses? Que Jesus disse que eles verão o Filho assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Quem são esses? Os fariseus. Jesus disse, vocês verão, vocês me verão, ou verão o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso sobre as nuvens do céu. Aí vem a pergunta, eles já não morreram? Já, há quase 2000 anos, já morreram. Eles vão ressuscitar um pouquinho antes, ali por volta entre a quinta e sexta praga, eles vão ressuscitar naquele período, antes da primeira ressurreição, antes da segunda vinda de Cristo, para quê? Para acompanhar, para vislumbrar, para contemplar as minúcias da segunda vinda de Jesus. Desde a nuvenzinha que aparece lá no finalzinho do céu, até a manifestação de sua glória. Eles vão contemplar, eles vão ser testemunhas. Por quê? Eles vão contemplar a glória daquele que eles crucificaram. É para isso, eles vão ser testemunhas da vinda e da glória daquele que eles decretaram, sentenciaram à morte. Esta cena, Guilherme, me faz lembrar de uma cena que eu vi uma vez. Eu estava sentado numa praça e, sentado ali num banco, eu vi um rapaz passando com uma camiseta
com uma escrita na frente da camiseta. E na frente da camiseta estava escrito assim: Deus morreu. Assinado Nietzsche. Para quem não sabe, só para você entender o contexto da frase, Friedrich Nietzsche foi um filósofo ateu que já faleceu. E ele decretou a morte de Deus em seus escritos. Ele disse que Deus morreu. Então ele passou e tinha essa escrita de Nietzsche na frente da camisa. Só que o detalhe é que ele continuou passando. E quando ele terminou de passar na minha frente, eu percebi que atrás, nas costas, tinha outra frase. E na camisa atrás estava escrito: Nietzsche morreu. Assinado Deus. Então, a cena aqui do capítulo 26 de Mateus, verso 64, me fez lembrar dessa cena que eu vi, né? Aí vem, agora sim se encaixa bem aquela frase que diz assim: quem ri por último, ri melhor. Bom, o que esta cena significa? Significa o seguinte: um dia, há quase 2000 anos, Jesus estava sentado no trono do réu e os fariseus sentados no trono do juiz. O que a profecia aqui está dizendo é que essa cena vai se inverter. Futuramente vai se inverter. Agora, os fariseus é que estarão sentados no trono do réu e Jesus é quem estará assentado no trono do juiz. Agora, a sentença, quem promulga é Cristo, quem promulga a sentença. Inclusive, esse aqui é o grupo, aquele grupo que vai morrer 3 vezes. Eles já morreram uma vez no passado, aí vão ressuscitar para ver Jesus voltar, vão morrer de novo porque não vão suportar a sua glória por muito tempo, e vão ressuscitar novamente na segunda ressurreição após o milênio, para receber a sentença final. Então esse é o grupo que vai morrer 3 vezes. Ellen White, ela estende um pouco essa lista. Ela fala, por exemplo, de Nero, o imperador Nero, e outros que perseguiram o povo de Deus, que também estarão nessa ressurreição especial para contemplar a glória daquele que eles perseguiram. Seja o povo de Deus, ou seja o próprio Cristo. Bom, e o outro grupo, dos justos? Porque o verso diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Já falamos daqueles que ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Mas e esses para a vida eterna? Quem são eles? Já que eles vão ressuscitar também um pouquinho antes da primeira ressurreição, um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo. Esses aqui são aqueles descritos em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Verso 13. Que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha só, bem-aventurado, feliz é aquele que desde agora morre no Senhor. Bom, a pergunta é: desde agora quando? Desde agora quando? O quando aqui é para o período em que as 3 mensagens angelicais começaram a ser proclamadas com força. O contexto hermenêutico do verso 13 está conectado com o verso 6 e 7, especialmente. E retrata o período em que essas mensagens começaram a ser proclamadas com força. A partir de, especialmente, de 1840, 44, esse período, 1844 para cá. E por que bem-aventurado? Por que feliz? Porque os que morreram desde 1840 ou 44 para cá. Por quê? Simples, sabe por quê? Porque esses aqui receberão um presente de Deus. Imagine, por exemplo, aqueles homens e mulheres que desde 1840 ou 44 pregaram sobre a segunda vinda de Jesus e levaram pessoas aos pés de Cristo com a sua vida e com a mensagem que proclamou. Mas eles morreram. Não viram o cumprimento da mensagem que eles acreditaram e pregaram. Não viram, porque morreram. Então Deus vai dar um presente para eles. Deus vai ressuscitá-los um pouquinho antes, para eles contemplarem o cumprimento da mensagem que saiu dos lábios deles e que levou muita gente aos pés da cruz do Calvário. Inclusive até você e eu. Se a gente morrer antes da volta de Cristo e se a gente proclamou essa mensagem na nossa vida com as nossas palavras, Deus vai nos presentear, vai ressuscitar a gente um pouquinho antes para a gente contemplar o cumprimento dessa mensagem que nós proclamamos, que nós pregamos.
É um presente de Deus. Então, essa é a chamada ressurreição especial ou ressurreição parcial. Então, é exatamente desses elementos que o texto, ou que a leitura do capítulo 40 apresenta, sobre o livramento dos justos. Jesus, então, ele aparece no céu. Perdão, os sinais do livramento aparecem desde o céu para livrar o seu povo. Nesse momento, os ímpios contemplam essas cenas e com espanto e com a certeza de que eles estavam realmente errados. E a única coisa que lhes vem agora à mente é justamente a certeza da ruína, a certeza da sentença, a certeza da destruição. E agora, com aquele furor, porque o Espírito Santo não estará mais em seus corações, desde o fechamento da porta da graça, agora, aquele furor, aquela ira, aquela energia de ira e de furor, que se concentrou com o objetivo de levar perseguição e assassinato ao povo de Deus, agora essa mesma energia de ódio, de ira, se volta contra eles mesmos. Liderados e seus líderes entram agora em guerra. E eles agora querem se vingar por terem sido reconduzidos à mentira. Isso não torna eles inocentes, porque, embora tenham sido guiados por falsos profetas, falsos ensinadores, que os separaram da verdade, distanciaram eles da lei de Deus, mas eles agiram em conformidade com a sua própria consciência, com a sua própria propensão. E enquanto essa cena ocorre, agora começam os sinais finais do livramento, que é a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, quando Jesus aparece em cena, agora com poder e glória, desde a nuvenzinha que vai surgindo lá no fundo, do Oriente até o Ocidente, a glória de Cristo começa a entrar na atmosfera da Terra. Olha que interessante. Jesus e os anjos atravessam o universo e começam agora a entrar na atmosfera da Terra. E a Terra começa a ser inundada com a sua glória. A ressurreição, a primeira ressurreição ocorre nesse momento, quando Jesus começa a entrar na atmosfera da Terra. Os que passaram por essa grande tribulação, eles serão transformados por essa glória. Um detalhe curioso que apresenta no capítulo 40 é que os justos são glorificados e são levados ao céu, como descreve 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15, 16 e 17. Mas, embora não haja nenhum traço de maldição mais sobre eles, uma coisa permanece como sinônimo do que o pecado pôde causar na raça humana. Todos são levados para o céu na mesma estatura que foram encontrados no momento da glorificação. Assim também são os justos. Na primeira ressurreição, quando eles ressuscitam, eles também ressuscitam sem nenhuma mácula do pecado, porém com essa marca distintiva das consequências do pecado. Todos ressuscitam na mesma estatura que desceram à sepultura. Todos vão para o céu com a estatura que foram encontrados no momento da segunda vinda de Cristo. Todos. Mas calma, fique em paz, fique tranquilo, porque durante os 1000 anos, os justos, quando tiverem acesso ao fruto da árvore da vida, eles crescerão até a estatura original, em que devem permanecer por toda a eternidade. Por isso o texto de Isaías 66, 65, 66, que fala da cura, da folha da cura para das nações. O contexto ali é justamente esse. Porque ao terem contato com o fruto da árvore da vida, eles vão crescer até a estatura. Agora, por que Deus permitiu ou deixou que eles fossem para o céu com a estatura que estavam? Para que todos nós pudéssemos contemplar o que o pecado causou na raça humana. Adão com cerca de 4 metros de altura. Imagina, o mais baixinho, o mais pequeno, o pigmeu, o mais pequeno, o mais pigmeu dos seres humanos ali diante de Adão, né? Que diferença
tremenda. Talvez pessoas anãs com meio metro de altura, ou pessoas normais como eu, de 1,68 m, comparado a Adão, 4 metros de altura, é loucura, né? É uma coisa medonha. Mas todos, com o tempo, ao terem acesso ao fruto da árvore da vida, crescerão até a estatura de Adão. Mas foi só um parêntese, que também é descrito aqui no capítulo 40, que nós analisamos aqui. Bom, eu quero entrar agora, já criar uma conexão com o capítulo 41. Guilherme, você teria alguma pergunta? Você gostaria de fazer algum acréscimo no que eu falei até aqui? Não, tá muito bom, pastor. A pergunta que eu teria é que no capítulo 40, a serva do Senhor fala sobre os 144.000, né? E há uma grande, você sabe, né? Dentro da igreja, alguns identificam esse número como simbólico, outros como literal. Eu queria saber do senhor como que o senhor interpreta aí os 144.000, né? Ok. É claro que se a gente fosse falar especificamente sobre os 144.000, precisaria Um de sermão, né, pastor? 1 hora, 1 hora e meia para 2 horas para falar sobre esse assunto, Sim. para não deixar nenhuma dúvida. 1 hora e meia a 2 horas para não deixar nenhuma dúvida. Mas, a princípio, eu posso já, de antemão, esclarecer para que ninguém fique aí naquele suspense, né? No que o pastor Gilberto acredita. Não, gente, eu acredito naquilo que é óbvio. Os 144.000 não pode ser literal. Os 144.000 precisa ser simbólico, e há vários motivos, há várias razões que fundamentam isso, né? A simbologia dos 144.000. Se eu começar a falar aqui, aí eu não paro, eu não termino, então eu não vou nem começar a falar, mas de repente um dia a gente pode gravar um vídeo só especificamente sobre isso, né? Mais para frente, quem sabe. Mas o 144.000 é simbólico, tá bem? Não tem como ser literal. A maioria dos grandes estudiosos adventistas, 90% ou mais, acreditam no termo de 144.000 como sendo simbólico e não literal. São pouquíssimos os que acreditam na literalidade dos 144.000, tá E bem? afinal, né, pastor, mesmo como o senhor bem explicou, mesmo que a gente descanse, né, antes do nosso Senhor Jesus voltar, todos nós iremos contemplar Jesus voltando em poder e grande glória se morrermos confirmados na verdade presente, né? Então, essa é uma esperança para mim que, sabe, eu gosto de estudar e tudo mais, mas eu não foco tanto aí no estudo aí, por exemplo, dos 144.000, porque para mim eu preciso estar confirmado na verdade presente. Se eu tiver confirmado na verdade presente, se Deus julgar por bem que eu venha a morrer, né? Antes da volta do Senhor Jesus, eu vou contemplar ele voltando em poder e grande glória. Eu vou contemplar com meus olhos. Isso para mim é uma promessa muito linda para todos nós, né? Sem dúvida, porque o importante na questão dos 144.000 não é entender se é literal ou simbólico. O importante na ideia dos 144.000 é entender que eu preciso, se eu estiver vivo por aquela ocasião, eu preciso fazer parte dos 144.000. Eu preciso fazer parte. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou entrar no assunto, porque senão eu não paro mais. Então, deixa eu só fazer uma ressalva. Tem aqueles que apresentam os 144.000 como sendo literal, porque não têm a compreensão profunda e completa do assunto. Estudaram ou aprenderam com alguém apenas aquilo que parece favorecer o literalismo. Então, são pessoas apenas meramente com uma certa dúvida, porque não aprenderam diferente disso. Por isso, acredito na literalidade. São pouquíssimas as pessoas. Tá? Segundo, existe um outro grupo de pessoas que pregam de maneira muito incisiva que o 144.000 é literal, e parece que a única coisa importante na Bíblia é o literalismo dos 144.000. Mas essas pessoas não são como o caso das primeiras que eu mencionei. Essas pessoas, na verdade, elas têm uma tendência perfeccionista. Elas acham que é muito pouca gente que vai ser salva, além deles. Muito pouca gente que vai ser salva. É porque eles analisam 144.000 mais na perspectiva do caráter, da perfeição de caráter, no seu estado absoluto da palavra. E por isso defende o 144.000 como literal, porque favorece, defender o 144.000 como literal, favorece o
pano de fundo ou alicerce da crença deles, que é o perfeccionismo. Que é o perfeccionismo. Mas quando a gente entende que, primeiro, a salvação não pode ser pelas obras. Segundo, nada que eu faça ou deixo de fazer vai me favorecer em termos salvíficos, porque é pelo mérito de Cristo. E não é 90%, e não é 70%, não é 20%, é 100%. E quando eu entendo que é a obediência de Cristo, é pela obediência de Cristo, é pela santidade de Cristo, é pela perfeição de Cristo que eu sou aceito, como descreve, por exemplo, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 762, ela diz que é pela obediência de Cristo que eu sou aceito pelo céu, não é pela minha obediência, porque a minha obediência é imperfeita, é somente pela obediência perfeita de Cristo. Quando eu entendo isso, eu não tenho como, de forma alguma, aplicar os 144 mil de forma literal. Não tenho como. Não tem como. Então, existe um pano de fundo nessa questão. Por que a insistência? Por que a teimosia, por parte de alguns poucos, em conduzir as pessoas a acreditarem que o 144 mil tem que ser literal. Tem que ser literal por quê? Porque isso favorece a crença perfeccionista. A ideia de perfeição absoluta. Sem essa perfeição, eu não posso ser aceito. Sem essa perfeição, a graça não é sobre mim. Sem essa perfeição, eu estou perdido. Ou seja, coloca o indivíduo sob o pano de fundo da salvação pelas obras. Entendeu? Então, somente quem crê em salvação pelas obras é que é capaz de crer que os 144 mil tem que ser literal. Somente quem crê, ele pode não admitir isso, mas ele crê. Somente quem crê que a salvação tem que ser pelas obras, é pelo que eu faço, é pelo que eu deixo fazer, é pelo meu caráter, é pela minha obediência, enfim, é por tudo que existe em mim, que eu sou salvo ou não, tira a salvação de Cristo, afasta a cruz do cenário, é é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer, é o meu caráter, é a minha obediência, eu é que sou o canal da salvação. Eu é que sou responsável com as minhas atitudes, com o meu caráter, com a minha obediência ou desobediência, eu é que estou favorecendo a minha salvação ou não, me salvando ou me perdendo, me salvando ou me perdendo. Então, esses que creem na salvação pelas obras, eles não conseguem ver os 144 mil como simbólico, porque quando você coloca como simbólico, você coloca a conta, o débito na conta de Cristo e não na nossa conta. O que é uma contradição também, né, pastor? Porque o coração da mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé, né? Então, se você não deposita a sua fé em Jesus Cristo, aí já cai por terra, né? Toda a nossa crença, né? Exatamente, você falou aí. Eu acho que seria interessante a gente mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês o texto, se eu conseguir encontrar aqui, rapidinho, onde Ellen White fala isso. Ela diz que a justificação pela fé a mensagem dos três anjos é justamente a mensagem da justificação pela fé. Aqui, ó. Justificação pela fé. Deixa eu achar aqui. Justificação. Ó, a doutrina da justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto. Tão necessário, só nosso bem-estar presente e eterno. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E minha resposta tem sido: é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Está na Review and Herald, 1º de abril de 1890. E é justamente a mensagem que abre as três mensagens angélicas. Quando o texto bíblico diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, proclamando o quê? O evangelho eterno. E o que é o evangelho? Segundo Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de fé em fé. Crê, não é de fé em obras, é de fé em fé. Enfim, um outro dia, Guilherme, a gente pode até gravar também um vídeo, uma live, só sobre esse tema da justificação pela fé, né? Há diversas citações de Ellen White onde ela fala da obediência perfeita como a única forma, o único meio de salvação, de vida eterna. Obediência perfeita. E eu faço uma análise desse termo, dessa frase obediência perfeita em Ellen White, e para a surpresa de muitos, quando ela fala de obediência perfeita, ela não está retratando a minha obediência perfeita.
mas ela está retratando a obediência perfeita de Cristo, quando ele esteve aqui na terra, vivendo como homem e morrendo como homem em nosso lugar. Agora ele acredita essa obediência dele, essa obediência perfeita dele no lugar da nossa obediência imperfeita. E agora, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante, ela vai dizer que nós somos justificados por meio dele, através dele. Dele quem? Jesus Cristo. Então é ele quem nos justifica, mesmo a gente não sendo justo. É ele que nos torna justo, mesmo não sendo. Essa é a ideia. Mas esse é um tema para um outro momento, né? Um outro vídeo. Sim. Eu só queria fazer essa ressalva para deixar bem claro que existem dois grupos distintos. Um grupo que crê na literalidade, mas são pessoas que aprenderam apenas isso, não aprenderam a contestar essa ideia. E existe um outro grupo que não é um grupo que tem dúvidas, é um grupo que tem certezas. Mas ele só tem certeza da literalidade porque isso favorece o pensamento pressuposto, que é da salvação pelas obras, da salvação pelo caráter. Se eu tenho o caráter perfeito, eu sou salvo. Se eu não tenho, eu não sou. Ou seja, retira a justificação pela fé de cena. Coloca de lado a cruz do Calvário e coloca no centro do Calvário, o meu caráter, a minha obediência. O que eu faço ou deixo de fazer. Não estou dizendo com isso, por favor, quem está me assistindo, não estou querendo dizer com isso que a, a gente deva ser leviano quanto às escolhas e às decisões, às atitudes, de forma alguma. Porque Ellen White diz no livro Santificação, na página 80 e 87, ela diz assim, que a mesma graça que salva plenamente, 100% em Cristo, a mesma graça que salva é a mesma graça que também nos compele, nos conduz a cumprir os deveres da vida cristã. Então, a mesma graça que salva é a mesma graça que fica aqui, ó, cutucando o coração e nos ajudando, nos compelindo, nos motivando, nos incentivando a querer, a desejar ser como Cristo. A exemplo de Paulo, não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E até isso é pela graça. É como Paulo diz em Filipenses, tanto o querer quanto o perfazer. É uma obra do Espírito, tanto de salvar quanto de me ajudar a ter o desejo de querer ser semelhante a Jesus. A obra é 100% dele. Com certeza, pastor. Amém. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que eu não sou nascido numa família adventista, né? Fazem 3 anos que eu me converti aí para a verdade adventista, e foi algo que quando eu descobri, assim, foi algo assim que mexeu comigo, né? Que foi isso que o senhor mencionou de sermos levados ao céu com a nossa estatura. E aí eu fico imaginando essa cena, né? A diferença que vai ser, como o senhor bem disse, sabe, de uma pessoa com 1,80 m, como eu, perto de Adão com 4 metros, né? E nós somos a geração, fazemos parte de uma geração mais egocêntrica, né? Que acredita no evolucionismo, né? Nós fazemos parte disso. Imagina a surpresa, né, de quando nós contemplarmos a destruição que houve através do pecado, através das eras, né? Isso para mim, eu lembro até hoje, o dia que eu estava ouvindo um audiobook da Ellen White na beira da orla da praia lá na Austrália, e eu lembro que eu fiquei assim, eu nunca vi nada parecido, porque é algo fascinante, né? Ela diz que as pessoas irão se alimentar das folhas da árvore do fruto da árvore da vida, né? E aí elas vão indo retomando ali a sua estatura, que vai ficar todos da mesma estatura, né? Adão um pouquinho mais baixo que Jesus e nós um pouquinho mais baixo que Adão, né? A mesma altura, não sei, né? Mas É, eu achei algo fantástico, assim, que mostra, né? Como que o inimigo perverteu isso na mente humana, né? Hoje as pessoas olham para o passado lá e pensam, as pessoas lá do passado eram homens da caverna, né? Eram homens que não tinham força, eram homens que não pensavam, né? E é totalmente ao contrário, né? É incrível. você citou a questão de Darwin, a teoria da evolução. O, eu vou até baixar aqui para ver se consegue mostrar aqui. É, deixa eu só mostrar aqui rapidinho uma coisa muito curiosa.
Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a imagem. Aqui. Deixa eu ver se essa aqui está melhor. Bom, vamos aqui. Posso compartilhar aqui? Posso, né? Ó, Sim, veja sim. bem. Tá aqui, ó, do lado aqui. Essa é a teoria da evolução, onde a pessoa evolui, aqui, ó, do pequeno para o maior, do Do macaco, macaco, né? macaco para o homem, do pequeno, do menor para o maior. Na verdade, é o contrário. Isso aqui é uma contrafação. É para contrapor a realidade do pecado. Porque a evolução diz que os indivíduos vieram de algo minúsculo, pequeno, né, uma bactéria, sei lá, e vai evoluindo do menor para o maior. O ancestral comum seria o macaco, o ancestral mais comum, mais próximo, o macaco, até o homem. Quando, na verdade, é o contrário. O que Ellen White descreve aqui no capítulo 40 é o contrário. O que aconteceu com a raça? O homem, que tinha 4 metros, né, foi se deteriorando, se tornando menor, pequeno. E quando o povo de Deus for para o céu e for na mesma estatura, agora sim, mas será de restauração. A verdadeira evolução, ela vai acontecer, ou assim, só para parafrasear, vai acontecer no dia da glorificação, quando o povo tiver acesso ao fruto da árvore da vida, eles de pequenos se tornarão grandes, Vai voltando à sua acontecer, estatura original. vai acontecer no céu, né, pastor? A evolução. No É, milênio, né? a verdadeira evolução, exatamente, a verdadeira evolução. Então você vê essa contrafação no mundo civil, no mundo de hoje, eu iria falar civilizado, mas não tem nada de civilizado. No mundo de hoje, né, a teoria da evolução diz que éramos pequenos e fomos nos tornando grandes. Mas, na verdade, é o contrário. Éramos grandes e fomos nos tornando pequenos. Agora, pela influência do fruto da árvore da vida, o que era pequeno volta a ser grande, que é a restauração ou a verdadeira evolução, né? Só para parafrasear. Não tem nada a ver com esse contexto de evolução, mas é só para a gente ter uma noção dessa contrafação. Ok? Vamos entrar no capítulo 41, então? Vamos lá, pastor. Será desolada a terra. É o capítulo 41. Amigos, o que eu estou apresentando é apenas um resumo, uma síntese. Porque se a gente for apresentar as minúcias, a gente gastaria 2 horas, 3 horas aqui, 4 horas talvez. Então, para não ficar cansativo para você, você assiste essa síntese, esse resumo, mas, por favor, leia cada linha, cada palavra, cada letra do capítulo, do livro todo. E, dentro do contexto que estamos analisando agora, o capítulo 40 e o capítulo 41. Bom, o capítulo 41 fala sobre a terra sendo desolada. Eu falei sobre a segunda vinda de Jesus. E a glória de Cristo agora consome os ímpios. Eles não suportam a sua glória. Em Apocalipse capítulo 6 fala dos homens dizendo: caiam sobre nós, as rochas caiam sobre nós. O, 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 o pavor, o terror e a dor de estarem perdidos e agora de suportar a glória de Cristo é o que causa ainda mais sofrimento e mais angústia, porém, aos ímpios. Se os justos viveram numa terrível angústia, chamada angústia de Jacó, maior será a angústia dos ímpios ao perceberem, ao terem certeza, convicção de que agora estão perdidos e perdidos para sempre. O capítulo 18 de Apocalipse, versos 5 a 10, diz: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Numa hora. No capítulo 18, verso 13, 15 e 16, afirma: os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas.
O juízo de Deus agora cai sobre aquela que Deus não se esquecera, porque agora ele se lembra de Babilônia, e o juízo de Deus começa a cair sobre os povos, sobre os ímpios, que agora estão cheios de pesar, mas não é por causa de sua vida pecaminosa, não é por conta de sua negligência para com Deus. Eles lamentam o quê? O próprio capítulo diz que eles lamentam o resultado de sua transgressão, o resultado de sua impiedade. É isso? Esse é o lamento deles. E olha, não haverá, não existe ou não existirá dor maior do que a dor da certeza de estar perdido. Nenhum, nem a dor de perder um braço, uma perna, nem a dor de uma doença, de um câncer, nem a dor de um amor não correspondido, nem a dor da depressão, nem a dor de perder um dente, nem a dor do parto. Nenhuma dor dessa terra será semelhante à dor que os ímpios terão pela certeza de estarem perdidos e perdidos para sempre. Pastor, Oi, posso fazer um breve comentário? por favor. Quando o senhor falou isso, me veio na mente um trecho que a Ellen White fala que ela foi levada em visão e foi um momento ali que ela teve de receio em pregar a mensagem que estava sendo compartilhada com ela. E o Senhor Jesus olhou com ela para ela com um olhar de como eu posso dizer, de negação, né? Da atitude que ela estava tendo. E ela diz que aquilo foi muito triste, né? Mexeu muito com ela e que ela pôde provar um pouco da rejeição daquelas pessoas que vão sofrer nos últimos dias, né? Que vão estar com a certeza de estarem sendo condenadas, né? Porque ela viu nos olhos de Jesus a rejeição da atitude que ela estava tendo, né? Isso me chamou assim, mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque é algo que toca a gente mesmo, né? Imagina só, né? É você ter a certeza que aquilo que você está fazendo, Jesus está reprovando, né? Exatamente. E ela diz, ó, no, no, no grande conflito encadernado padrão, aquele antigo padrão, na página 655, diz: nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal, experimenta por aquilo que para sempre perdeu a vida eterna. Veja, nenhuma linguagem pode exprimir. Nenhuma linguagem. O que descreve Apocalipse capítulo 1, verso 7, todas as tribos da terra se lamentarão, é uma realidade. E é um lamento que pena nenhuma, que linguagem nenhuma, que escrita nenhuma pode exprimir. Não haverá sobre a terra dor maior do que a certeza de estar perdido e perdido para sempre. A glória de Cristo então inunda a terra. Aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador, para o justo é o seguro pavilhão, é a linguagem que ela utiliza. A mesma glória que elimina, que destrói, que leva à morte, desintegra ímpios, é a mesma glória que glorifica o povo de Deus e os protege. E os protege. É a mesma glória. É igual o fogo, depois do milênio, que desce sobre a terra. O mesmo fogo que protege a cidade santa e o povo de Deus dentro dela é o mesmo fogo que consome a terra, restaurando-a, purificando-a do seu pecado, de sua maldição. Então, aqui o povo de Deus é glorificado. Os ímpios são destruídos. E Satanás e seus anjos, o que acontece com Satanás e seus anjos? Eles são presos, escravizados à terra. Eles não, segundo a revelação, Satanás e seus anjos, presos em cadeias e circunstâncias, por isso o Apocalipse usa a linguagem de ser acorrentado, preso, não é literal aquele, é simbólico, e está descrevendo ali a prisão de Satanás e seus anjos aqui na terra. Inclusive, Guilherme, tem um parágrafo aqui que ela até diz uma coisa interessantíssima. Ela diz assim, que Satanás esteve muito ativo em sua rebelião, e por essa intensidade de sua atividade, ele não teve tempo para refletir em suas obras. Mas agora, durante 1000 anos, ela diz, durante 1000 anos, sem ninguém para tentar, ele vai ter tempo suficiente para refletir nas suas más ações. Refletir durante 1000 anos
em suas más ações. A terra será desolada. Eu quero ler alguns textos da Bíblia. O capítulo apresenta, mas eu quero ler alguns textos da Bíblia. Jeremias 25, verso 31, que fala desse juízo. Jeremias, capítulo 25, verso 31. Diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Ah, então, é Deus trazendo tormento sobre a terra, trazendo sentença e juízo sobre os ímpios. Eles vão contemplar a glória, não suportarão essa glória e descerão à sepultura por esse motivo. Isaías 26, verso 31, perdão, verso 21. Isaías 26, verso 21 é outro texto que também fala dessa sentença do juízo. Capítulo 26 e o verso 21 diz: Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aqueles que foram mortos. Então, antes, ou no mesmo momento que Deus abençoa o seu povo, os maus recebem o princípio do castigo, já que o sangue dos mártires clamam desde a terra por justiça. Ezequiel capítulo 9 é outro texto muito interessante. Ezequiel capítulo 9, que fala desse juízo, que inclusive começa pela própria casa de Deus. Ezequiel capítulo 9, verso 1 a 6 diz: Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Aí o verso 3: A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Verso 4: Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Aqui está uma sentença, um juízo que se levanta sobre a terra, tanto sobre aqueles que beberam da fonte da água da vida, que beberam da verdade, mas se apostataram, viraram as costas para Deus igual um corcundo. Tanto esses recebem a sentença, quanto aqueles que estão em estado de rebelião contra Deus, perseguindo o povo de Deus e perseguindo a verdade de Deus. Embora o capítulo 9 retrate os castigos sobre Jerusalém no passado, mas aqui tem um duplo acontecimento, tanto histórico no passado, quanto profético para o futuro. E começa pela casa de Deus e se estende pela casa que não é de Deus. Em outro texto que a gente poderia também ver é Zacarias capítulo 14. Zacarias está lá pertinho já do encerramento do Antigo Testamento. Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 14, o verso 12 e o verso 13. Zacarias 14, verso 12 e verso 13 diz: Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Capítulo 14, verso 12 e 13 também apresenta essa sentença contra Jerusalém, mas também contra todos os que se rebelaram contra o Senhor. É interessante que aqui fala de apodrecer os olhos e a boca.
os olhos e a boca. A gente encontra no Antigo Testamento algumas insinuações contra aqueles que tinham olhos, mas não viam, não enxergavam. Tinham ouvido, mas não entendiam, não é? Ou tinham boca, mas usavam a boca para proferir mentiras. E agora, como sinônimo daquilo que viam ou que escolhiam ver e daquilo que falavam, que eram palavras de engano, aqui o profeta fala do apodrecimento desses olhos e o apodrecimento dessa língua que ensinava mentira, e olhos que enxergava apenas o que queria, mas nunca a justiça e a verdade de Deus. Jeremias 25, verso 33, Jeremias capítulo 25, o verso 33, diz assim, Jeremias 25, verso 33, os que o Senhor entregar à morte, naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. Olha que cena interessante e horrível ao mesmo tempo. Os mortos serão desde uma extremidade até a outra da terra. Em Apocalipse, capítulo 20, fala dos perdidos como sendo como a areia do mar. E essa areia do mar, ou esses corpos, estarão estendidos sobre a face da terra, de um canto a outro canto da terra, para vocês terem uma ideia de quanta gente que não suportará a glória de Cristo e morrerão naquele dia. Outro texto seria Isaías 24. Isaías capítulo 24, está para trás aí um pouco. Isaías capítulo 24, o verso 1 diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra, vou ler o verso 2 também. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Verso 3 que eu li agora. O verso 4, a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Por que motivo? Verso 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E o verso 6, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Poucos homens restarão, que são esses que serão glorificados, levados para o céu. A mesma glória que queima ímpios, como descreve o Salmo 50, verso 3, que fala do fogo devorador, como um fogo que consome. A mesma glória que consome ímpios é a mesma glória que poupa, protege e glorifica o povo de Deus. E um outro texto seria Jeremias capítulo 4. Livro de Jeremias capítulo 4, verso 23 em diante. Diz assim: Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Verso 24. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum. Todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Esse é o estado caótico em que a terra se encontrará. Imagina, 1000 anos. A terra passará 1000 anos, como descreve Apocalipse capítulo 20, verso 5. 1000 anos, desolada, vazia. Imagina o matagal que vai virar. Imagina o odor, a sujeira, a doença sobre toda a terra por tanta carnificina, tanto corpo, tantos corpos mortos sobre a face da terra, em todos os cantos da terra. Imagina, esse será o paraíso em que Satanás e seus anjos terão que passar obrigatoriamente 1000 anos. Um paraíso de horror,
um paraíso de catástrofe, um paraíso de doença, de trevas, símbolo bem nítido, bem real do que representou a rebelião e as propostas de Satanás. Simples, símbolo claro do que é de fato, ou que foi de fato a proposta de Satanás, contrariando o governo de Deus. Bom, esse será o estado da terra. Os ímpios mortos, Satanás preso juntamente com seus anjos sobre a terra durante 1000 anos, e a terra em estado caótico, de tremenda e profunda podridão. Tempo suficiente para refletir em suas obras, refletir em suas decisões, nas suas escolhas, refletir quando surgiu a primeira nódoa de egoísmo, de orgulho no coração de Lúcifer. Lá, no tempo da eternidade, antes da criação da Terra. E ele vai agora pensar, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter banido aquele sentimento no meu coração. Eu poderia ter expulsado aquela dúvida que surgiu naquele primeiro momento. E eu escolhi dar vazão. Eu escolhi dar porteiras abertas para os sentimentos errados, as dúvidas, os ressentimentos pessoais que me enganaram, que enlaçaram os meus sentimentos, o meu coração, a minha consciência. Com certeza ele vai refletir profundamente sobre isso, né? Cada momento da sua existência, da sua vida. Isso será intensificado após os 1000 anos, que eu vou terminar falando sobre isso. Bom, agora os justos estarão no céu nessa ocasião, porque todos os justos, desde Adão e Eva, que vão ressuscitar, e os justos que estarão vivos por ocasião da segunda vida de Cristo, todos sobem para o céu. E qual a função dos justos no céu durante esses 1000 anos? Qual a função? Entre tantas, a gente vai descrever o julgamento. Quem vai fazer o julgamento? Dos ímpios e dos anjos. Quem? Observe, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Você está percebendo uma coisa, embora Ellen White comente sobre tudo isso no capítulo, mas tudo é com respaldo bíblico. Por quê? Porque o objetivo do Espírito de Profecia, de Ellen White, não é trazer nova luz. Não é nova luz isso. O objetivo do Espírito de Profecia é nos fazer voltar para a Bíblia. E é o que nós temos feito, voltar para a Bíblia. O capítulo 4 de 1 Coríntios, o verso 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pelos seus frutos, eles vão receber a recompensa dos seus frutos. Então, o verso 5 diz: não julgueis antes do tempo, porque vai haver o tempo certo para o povo de Deus fazer o julgamento. Daniel capítulo 7, verso 22. Daniel capítulo 7. Livro de Daniel capítulo 7. O verso 22 diz assim: até que veio o ancião de dias, que é o tempo de julgamento aqui. Agora é o tempo do julgamento. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E a ideia de possuir o reino também tem conexão com a ideia de realizar o julgamento. Eles recebem o reino, e por receber o reino, agora eles participam no julgamento. Eles fazem parte do contexto do julgamento. Apocalipse capítulo 20 vai começar a descrever esse julgamento. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 6 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de quê? A autoridade de julgar, porque eles receberam o reino, e por receber o reino, eles participam do julgamento. Então, receber a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus. Ao verso 6 diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, porque quem receberá a segunda morte são os ímpios, aqueles que estão sendo julgados. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E durante esse processo,
de 1000 anos, executarão o julgamento. Como descreve, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios. Observe, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 2 e o verso 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aí o verso 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, os justos, durante os 1000 anos, eles vão fazer o julgamento. Eles vão fazer uma avaliação dos fatos para dar a sentença final. Judas, verso 6, um livro antes do Apocalipse. Judas, livro de Judas, o verso 6, diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Do grande dia. Bom, por que os justos farão o julgamento? Um dia, Guilherme, alguém me perguntou o seguinte: pastor, se Deus, por ser onisciente, ele já sabe quem estará salvo e quem estará perdido? Ele sabe. Ele sabe, Guilherme, se você vai para o céu ou não. Ele sabe se eu vou ou não para o céu. Ele sabe tudo sobre todos. Aí essa pessoa perguntou: se Deus, por ser onisciente, já sabe quem é salvo e quem é perdido, por que ele já não acaba com isso agora? Agora, por conta de tanto sofrimento, tanto problema, por que já não acaba com isso agora e já leva para o céu quem tem que ser salvo, quem vai ser salvo e quem vai ser. E leva para já destrói quem vai ser perdido. Ele poderia fazer isso? Eu disse, poderia. Por que não faz? Eu disse, a resposta não é difícil de ser entendida. Deus sabe, mas os anjos do céu e nós não sabemos. Se Deus fizesse, falei para essa pessoa, se Deus fizesse exatamente do jeito que você está falando, sabe o que aconteceria? A rebelião, em algum momento na eternidade, se levantaria de novo. Porque alguém iria inferir: ei, será que Deus foi justo? Eu não tive acesso a nenhum documento, eu não vi nada, não tive prova de nada. Será que Deus não está escondendo alguma coisa da gente? Pronto, semeou a dúvida. A dúvida é o primeiro passo para viabilizar a rebelião. Deus sabe, mas os anjos que estão pelo universo afora, e nós, e os demais seres criados por Deus no universo afora, Deus sabe, mas nós não sabemos. Deus não age segundo a onisciência dele. Deus age segundo a nossa capacidade de compreensão. É por isso que a Bíblia diz, afirma, a Escritura afirma que o pecado não se levantará pela segunda vez. Por que o pecado não se levantará pela segunda vez? Porque Deus vai impedir? Não. Da mesma forma que Deus não impediu a entrada do pecado pela primeira vez. Não, não é porque Deus vai impedir, não, de forma alguma. Deus não vai impedir. É nós e os seres do universo que não permitiremos, por nossas escolhas e ações, porque nós contemplamos, vivenciamos, experimentamos a tragédia das consequências do pecado. Então, não é Deus que vai impedir, é a gente que não vai querer. É a gente que vai impedir pelas nossas escolhas e decisões e ações. Porque conhecemos as consequências, sabemos o sabor amargo da coisa. Uma vez, a minha mãe fez um potão de jurubeba. Não sei se você conhece, Guilherme, jurubeba. Conhece ou não? Não, não conheço, pastor. Bom, mas você conhece o gosto da levedura de cerveja, aquele pozinho, né? Conhece o gosto. Sim. Bem amarguinho, né? Uhum. A jurubeba, eu acho que deve ser umas 100 vezes mais amarga. Um dia minha mãe fez um pote de jurubeba.
E eu, pensando que era saboroso, peguei uma, botei na boca e dei aquela mordida. Quando dei aquela mordida, rapaz, eu cuspi aquele negócio fora. E a minha boca ficou amarga por horas. Pergunta para mim se alguma vez eu coloquei jurubeba na boca de novo. Nunca mais. Nunca mais. Aconteceu uma outra coisa curiosa. Eu era criança, mas eu lembro. As coisas que a gente lembra são as coisas mais marcantes emocionalmente. E uma vez tinha um cabo desencapado descendo num corredor da casa. Um cabo de energia. Alguém falou assim: ó, não coloquem a mão naquele cabo de energia, que dá choque. Como eu não sabia o que era choque, e eu fiz o quê? O bobão aqui foi lá e colocou a mão no fio desencapado. Eu levei um baita de um tranco, alguém correu e me empurrou rápido, né? E conseguiu tirar eu do fio. Pergunta se eu coloquei a mão naquele fio de novo. Nunca. Aliás, eu nem pelo corredor eu queria passar, de medo. A gente sabe o sabor amargo do pecado. O universo está contemplando a tragédia, a dor, as lágrimas. E o que custou para o próprio Deus, inocente, que pagou pela fatia maior, aliás, por toda a fatia. Nós é que não vamos querer. Nós é que não vamos permitir que o pecado se levante, porque nós conhecemos os frutos disso. Então é por isso, Deus, o juiz investigar, o juízo comprovatório, ele é importante por quê? Porque é ele que vai dar a clareza para nós que Deus foi justo em cada julgamento, em cada sentença, em cada minúcia. Quando a gente ter acesso aos livros, às informações do porquê que esse foi salvo, porquê que esse não foi, a gente vai chegar no final do juízo e Deus vai perguntar: e aí, o que vocês dizem? A sentença pode ser feita ou não? E vamos dizer para Deus: Senhor, realmente, o Senhor fez tudo para salvá-los. O Senhor fez até mais do que poderia ser imaginado. O Senhor foi mais, foi além, passou do além para salvá-los. Eles é que realmente rejeitaram o seu perdão, o seu amor. Então a gente não tem o que fazer, a gente concorda com a sentença. A gente concorda com a execução. Mas olha que curioso, antes da execução, quando acaba os 1000 anos, o que acontece? É o que está no capítulo, Apocalipse capítulo 21. 21. É, capítulo 20, perdão, capítulo 20 de Apocalipse, verso 7 em diante diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, ou seja, os ímpios vão ressuscitar. Quando eles ressuscitam, o mesmo sentimento que os dominava antes da morte permanece. Satanás, então, olha para esses ímpios e vai mentir para eles mais uma vez. Foi pelo meu poder que eu ressuscitei vocês. Então, se vocês se unirem os seus esforços ao meu poder, a gente pode tomar a cidade santa. E eles gostaram da ideia. Não tem nada a perder, já estão perdidos mesmo. Então, vamos para a nossa última tentativa. Já estão todos perdidos mesmo. Então, eles unem os seus esforços, e o verso 9 diz que eles marcham, então, pela superfície da terra, sitiam o acampamento dos santos, que é a cidade santa. Aí diz que desceu fogo, porém, do céu e consumiu a todos. Agora, um detalhe: antes do fogo cair, aí Ellen White vai descrever com minúcias isso. Antes do fogo cair, o que vai acontecer? Como num telão. Imagina um telão aparecendo na sua frente, cada um individualmente. Agora eles começam a contemplar as cenas de tudo que Deus fez para alcançar o coração deles. De tudo que Deus fez para abrir a consciência, aguçar a percepção deles. E eles rejeitaram. A cada ação divina, a cada ação angelical, eles foram rejeitando, passo a passo. E escolheram permanecer num estado de rebelião contra Deus e contra a verdade. E quando eles contemplam aquela cena, contemplam também as cenas de Jesus nascendo, vivendo, sofrendo, padecendo
e sendo crucificado por eles e para eles. Eles vão entender a beleza da redenção ali. Se não entenderam antes, ali eles vão entender. Só que vai ser tarde demais. Porque o coração deles já se posicionou de maneira definitiva à rebelião. Tanto é que, quando a cena que é mostrada termina, o que diz a Bíblia? Diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Eu estava procurando o verso aqui já. Pode falar o verso, viu? Você encontrando aí, pode falar. Todo joelho se dobrará perante ele. Romanos, né? É Romanos 14, 11. Isso. Todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. Todo joelho, como diz Romanos 14, verso 11. Por quê? A pergunta. Porque os próprios ímpios e o próprio Satanás e os anjos caídos, eles mesmos, ao contemplarem tudo, eles mesmos chegarão à conclusão. Realmente, Deus fez tudo. Tudo foi feito. E nós rejeitamos momento a momento. Todas as intervenções, todas as iniciativas divinas, todas as vezes que Deus teimou com o nosso coração e nós fomos persistindo na rebelião, persistindo na teimosia de permanecer na mentira, na teimosia de se manter nas mãos e nas algemas do orgulho e do egoísmo. É por isso que eles se ajoelham, mas não se ajoelham porque se arrependeram, não. Se ajoelham por convicção de que, de fato, Deus foi justo em cada detalhe, em cada minúcia. Não é a conversão que os compele a se ajoelhar, mas é a convicção pela justiça de Deus. Tanto é que quando eles se levantam com o mesmo propósito, de ainda tentar invadir a Cidade Santa e tomá-la à força, como último golpe de esperança para eles, em detrimento do juízo divino. Então, é nesse momento que desce fogo do céu e consome a todos. E consome a todos. Pecado e pecadores agora são eliminados do universo. Esse texto está no final do livro Grande Conflito. Vocês ainda vão estudar alguma coisa com Michelson Borges e no finalzinho ele também. Bom, a permanência de Satanás durante 1000 anos, com a terra desolada, vazia, num estado caótico, foi previsto no sistema sacrificial do santuário terrestre. Lembra que descreve o capítulo 16 Levítico, que uma vez por ano acontecia, no décimo dia do sétimo mês, acontecia a purificação do santuário. E que o bode Azazel era levado ao deserto, que o pecado também recaía sobre ele, mas não para a redenção, porque ele não era sacrificado, seu sangue não era derramado. Os pecados eram postos sobre o bode Azazel, porque ele foi o causador, o originador dos pecados. Então, por isso, os pecados caem sobre ele como sentença sobre ele. E ele é levado ao deserto, o bode é levado ao deserto, e no deserto ele morre às mínguas. Essa é uma prefiguração de Satanás e seus anjos desolados na terra durante os 1000 anos, até a sentença final, como foi apresentado aqui. Eu apresentei uma síntese do que vai acontecer no futuro. Mas você pode, de forma mais minuciosa, observar isso no capítulo 41 do livro Grande Conflito. O meu apelo, Guilherme, acho que já deu para ter uma ideia do esqueleto desses acontecimentos. O meu apelo é que a gente não confie em nosso próprio coração. Satanás confiou em seus sentimentos, e esta foi a sua ruína. A terça parte dos anjos que caíram com ele confiou em seus sentimentos, e esta foi a ruína deles. Ímpio após ímpio, ser humano após ser humano, que confiou mais em seus sentimentos do que na justiça de Deus, na verdade de Deus, também confinaram-se à ruína. Então eu faço um apelo, com base em Jeremias 17, verso 9. Não confie em seus sentimentos. Não confie em seu coração.
Porque se você der confiança aos seus sentimentos, o orgulho é quem vai tomar posse das suas escolhas, das suas decisões, das suas reflexões, dos seus pensamentos. Confie apenas, seguramente, apenas em Deus, em Cristo, em sua palavra. Eu sempre digo, Guilherme, para as pessoas assim, olha, não confiem em mensagem que agrada o coração. Tome cuidado com mensagens que agradam o coração, porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. Eu digo para as pessoas, abracem as mensagens que ferem, que machucam. Porque se feriu, se machucou, é porque tem coisas erradas no coração. Acredite, abrace nas mensagens que desagradam, que mexe com o seu breu, com a sua honra, que mexe com o seu orgulho, que mexe com o seu egoísmo, que mexe com as suas convicções que não estão centralizadas na palavra e na verdade. Desconfie daquilo que agrada o coração. Desconfie. Porque o que agrada o coração, na maioria das vezes, é aquilo que está distante da verdade de Deus. Esse é meu apelo, tá bem? Lembre-se que os nossos olhos e o nosso coração precisam ficar presos na eternidade. Lute pelas coisas da vida, mas nunca, jamais, jamais, jamais coloque os seus sonhos nas coisas dessa vida. Eu acho que a palavra sonho é muito forte. Sonhar de fato tem que ser com aquilo que é eterno. Com as coisas da terra, deve ser apenas ambições, Objetivos, né? incentivo, ambições passageiras. Ambições sem substância, passageiras, que tem a ver com aquelas necessidades de sobrevivência pessoal. Né? Eu sou a favor que as pessoas estudem, que as pessoas ultrapassem fronteiras e sejam os melhores profissionais, os mais habilitados, mais capacitados. Né? Isso como uma ambição profissional, como uma ambição passageira, terrena, meramente passageira. Mas sonhar para valer é somente com as coisas eternas. Porque quando a gente sonha com algo, a gente deposita toda a nossa energia naquilo. E depositar toda a nossa energia só vale a pena naquilo que é eterno. Tá bem? Nada contra você usar a palavra sonho com coisa da terra. É só para você entender que aquilo que tem que ocupar mais o nosso coração, para valer, o pódio do nosso coração, tem que ser aquilo que é eterno. Tem que ser as coisas do céu. Porque é para lá que nós vamos. Eu gosto muito daquela expressão de Paulo, aquelas palavras de Paulo, quando ele diz, quando ele fala sobre Abraão, em Hebreus capítulo 11, quando ele fala de Abraão, que ele armava tendas. Deixa eu abrir aqui, eu quero ler. Eu quero ler porque é um texto muito legal, eu quero terminar com ele, porque ele tem a ver com essa parte final que eu estou explorando, de apelo. Ó, capítulo 11, verso 8 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, a aplicação é a seguinte: aqui tem tudo a ver com a gente. Nós somos peregrinos em terra estranha, assim como Abraão foi também quando esteve ali. Nós somos também peregrinos. Essa aqui não é a nossa terra de fato. A nossa terra é o universo, não é apenas um pontinho do universo, é o universo todo é a nossa terra. E ele habitava em tendas. Por que habitava em tendas? Quem geralmente habita em tenda? Guilherme, já acampou alguma vez? Já dormiu em barraca? Sim, já. Ok, então me explica uma coisa. Quando você armava uma barraca, era para morar por quanto tempo? Por alguns dias, né? Por alguns dias, exatamente. Por isso, Paulo, ou o autor de Hebreus, para você que não aceita que tenha sido Paulo, por isso que descreve Abraão como residindo em tendas. Por quê? O verso seguinte vai dizer, ó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, assim como Abraão, nós temos que viver nessa terra como peregrinos, como alguém que está vivendo numa terra estranha. É igual você quando eu estava morando em qual país mesmo, Guilherme? Morei na Austrália. Na Austrália.
Lá na Austrália, você não tinha a sensação de estar num lugar estranho? Sim, Porque não era a sua terra, não era o lugar de seu nascimento, não é? Então, eu também já estive fora, já estive em outros países fora do Brasil. A sensação é uma sensação assim incrível, tipo, eu estou num lugar que não é o meu lugar. Eu estou peregrinando por aqui, porque meu berço de residência, de nascimento não é aqui, é o Brasil. E quando eu vi um brasileiro, é a maior festa. Oh, parecia um parente, né? verdade. Quando eu vi um brasileiro, parecia um parente. Esse é o sentimento que tem que perdurar no nosso coração. A exemplo de Abraão. A cidade onde tem construção fixa é no céu. Enquanto vivermos aqui, é como se estivéssemos em tendas. Por quê? Porque estamos apenas de passagem. Então, por isso, eu finalizo com uma frase: se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, tudo der errado, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. É isso. Que Deus te abençoe, amigos. Amém, pastor. Que bênção, né? Realmente, a solenidade desses capítulos é muito grande, né? Realmente é tudo ou nada, né, pastor? É morte eterna ou é vida eterna? Ou estamos do lado de Jesus Cristo ou estamos do lado de Satanás, né? Não tem meio termo, né? Não tem como ficarmos avessos, né, a essa escolha, né? Nós temos que tomar um partido, né? E que todos nós tomemos partido ao lado do nosso Senhor Jesus, né? É verdade. Eu sempre falo, Guilherme, eu falo para as pessoas, gente, você tem que dizer todos os dias: eu não perco o céu por nada dessa vida. Porque, gente, ó, pensa bem, se perdeu o céu, perdeu tudo. De que valeu viver, né, Guilherme? De que valeu viver se não for para ir para o céu no final das contas, quando passar a régua? Então, eu, eu tenho que ter essa profunda compreensão. Não é admissível perder o céu. Então eu tenho que todos os dias eu dizer com força: eu não perco o céu por nada dessa vida. E ponto final, acabou, não tem conversa. Não tem conversa. É o céu ou o céu, não existe uma outra opção. E ponto final. Amém. Muito bem, pastor. Olha, e eu agradeço mesmo imensamente aí o tempo, o estudo que o senhor fez, completo, riquíssimo da palavra do Senhor, do livro da serva do Senhor. Realmente eu creio que todos aqueles que estão nos assistindo foram mais fundo, né? A proposta desses estudos é realmente a gente mergulhar mais fundo, né? É a gente ir fundo no texto da serva do Senhor, né? Porque tem tesouros riquíssimos aqui, né? É, Mas então, meus amigos, Guilherme, sim, deixa eu só dar fazer um merchan. pode, fica à Ô, vontade. amigos, se vocês quiserem aprender mais sobre outros assuntos proféticos e outras mensagens bíblicas, arqueológicas, que é outra área que eu trabalho muito também, vocês podem acessar tudo isso lá no meu canal, no YouTube. O canal é Fé ou Fideísmo. Fé ou Fideísmo no YouTube. Mas você também consegue encontrar com o meu nome, Gilberto Tais. O Tais é Thiess. Thiess. No Instagram ou no Telegram também. Você pode seguir. No Instagram, inclusive, eu estou postando uma série em carrossel, em bannerzinho de carrossel, estou colocando uma série ali do Apocalipse. Já estamos no 10º episódio. Então você pode ter acesso, guardar esses episódios, dá para você montar sermão, montar palestra, dá para você montar estudo sobre o Apocalipse. Estou fazendo um estudo bem minucioso. Agora está sendo sobre o Apocalipse. A gente vai ter talvez uns 80, 90 episódios. Estou no 10º. E depois vou entrar com a série de Daniel também, viu? Então acessa lá. Gilberto Tais, @Gilberto Tais no Instagram. O Tais é Thiess, ou no Telegram. E no YouTube também você encontra como Gilberto Tais, ou então Fé ou Fideísmo. É isso. Obrigado, viu? Muito bem. Acessa mesmo que o conteúdo é maravilhoso, viu? Eu acompanho aí já faz alguns anos e tem me levado mais para perto da palavra de Deus e da palavra do Senhor, né? Eu gostaria também, então, de passar aqui um pouco sobre o projeto que nós estamos aqui. Então, é um projeto que vem sendo desenvolvido aqui na Igreja de Lagoa dos Três Cantos. Eu vou só compartilhar minha tela.
que é a arrecadação para a entrega dos livros aí do Impacto Esperança de 2023. Então, esse estudo contempla essa arrecadação para nós entregarmos o máximo de livros possíveis aí em 2023. Então, eu vou passar aqui os dados da conta da igreja para aqueles que queiram ali contribuir com a nossa igreja a distribuir esses livros aqui pela região, né? A nossa meta é distribuir 20 mil livros aqui na região e nós contamos com a ajuda de vocês. Então, o nome do destino é IAST Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários é a conta corrente, agência 0789. A conta é a 061543570-1. E a instituição financeira é o Banco Banrisul. E aí o CNPJ aqui da nossa igreja é o 79080-602/0033-33. É muito importante que você envie o comprovante aí para o nosso e-mail, que é iasdeboavista.guilherme@gmail.com, para que a gente identifique a sua doação e para que a gente possa, então, destinar esses recursos para a compra desse livro, né? Que a Igreja Adventista já vai disponibilizar aí a um custo aí irrisório, né, de R$ 1,60 para as igrejas, para realmente as igrejas ali adquirirem esses livros e distribuir em massa aí, porque nós estamos no tempo do fim, né? É muito claro, né? Os sinais estão mostrando, né? A natureza está gemendo, né? Os homens estão perplexos com tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerras. Todos os sinais ali, né, de Apocalipse 24 estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E nós, como povo de Deus, precisamos levantar a bandeira ensanguentada de Emanuel, né? Nós precisamos pregar essa mensagem. Nós precisamos mais do que nunca distribuir esses livros, né? Porque há milhares, milhões de pessoas ao redor desse mundo que ainda não conhecem essa mensagem maravilhosa, né? Que ainda não sabem que Jesus morreu por elas, que Jesus pagou pelos nossos pecados, né? E tudo que nós devemos fazer é aceitar essa graça imerecida, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Eu conto também com outras igrejas fazendo esse movimento também de arrecadação para distribuirmos esses livros aí em massa em todo o Brasil, cada um fazendo a sua parte aonde está, né? Eu aqui no interior do Rio Grande do Sul, você em São Paulo, em Minas, na Bahia, no Ceará, aonde quer que você esteja, por todo o Brasil, que você propague essa mensagem aí, as 3 mensagens angélicas, né? Para que o nosso Senhor Jesus volte em poder e grande glória. Então, muito obrigado, pastor Gilberto. Foi uma honra, um prazer enorme, imenso, poder aprender com o senhor e poder ouvir aí de um homem que tem uma trajetória aí, uma vida cristã, né? Um pastor aí com uma longa história, uma longa caminhada, né? É muito bom aí poder participar disso, sabe? Eu agradeço imensamente aí o tempo, a disponibilidade, sabe? Muito obrigado mesmo pela sua força e esse projeto. E a gente vai voltar a se falar, pastor, para a gente gravar então o estudo dos 144 mil, que esse assunto rende, né? Verdade. Então tá feito, pastor. Muito obrigado. Fique com Deus, que o Senhor lhe bendiga. E você que está nos acompanhando, voltamos na semana que vem com o pastor Michelson Borges para encerrarmos o nosso estudo. Então fiquem com Deus e até mais.